Quando seu filho começa com uma crise de raiva, você fica sem saber o que fazer? Hoje a gente vai falar sobre a roda das opções para raiva. É uma técnica para a gente conseguir redirecionar a raiva da nossa criança. Oi, meu nome é Zu Barbosa, eu sou educadora parental e hoje a gente está aqui para falar sobre a roda das opções da raiva. Muitas vezes a gente tem a tendência de achar que existem sentimentos bons e ruins e às vezes a gente nomeia sentimentos como a raiva e o medo como sentimentos ruins, por exemplo, sendo que todos os sentimentos têm a sua utilidade. Qual é o problema? Geralmente o problema está em como a gente coloca esses sentimentos para fora e não necessariamente sentir eles. Sentir eles é importante. O que nós temos que aprender é como a gente externaliza esses sentimentos. A roda das opções nada mais é do que uma maneira da gente mostrar para crianças opções viáveis de externalizar sentimentos que são mais difíceis de lidar, como por exemplo a raiva. Fisiologicamente falando, a raiva ela é um sentimento explosivo. Quando a raiva vem, ela vem acompanhada de muita adrenalina, ou seja, ela dá a capacidade do nosso corpo de ter explosão muscular. Por isso que muitas vezes os pais acabam falando assim: nossa, meu filho quando tá com raiva parece que a força dele duplica, parece que ele fica 30 vezes mais pesado, eu não consigo nem pegar ele no colo. É justamente porque a adrenalina está fazendo o papel dessa explosão muscular, dessa força física. No corpo, isso representa que o cérebro racional para de funcionar e toda a parte muscular começa a ter um desempenho muito superior. O corpo se prepara para aquele mecanismo que eu já conversei com vocês de luta e fuga. Ou ele vai querer entrar para uma briga, ou ele vai querer fugir da situação. É assim que nós reagimos a uma explosão de raiva. Pensando nisso, a roda das opções ela tem que estar diretamente ligada a uma forma de descarregar esses dois desejos, esse desejo de luta e fuga. Então, como a gente consegue colocar isso para fora com opções viáveis? Algumas das opções viáveis para o momento da raiva são, por exemplo, as que estão nessa roda aqui que eu tô colocando na tela para vocês. Por exemplo, você pode oferecer para sua criança bater em uma almofada, você pode ajudar ela a respirar lentamente, pedir um abraço, correr, pisar forte no chão, contar até 10. Essas são opções onde a gente coloca a criança numa situação em que ela consegue descarregar essa necessidade de luta e fuga. Respirar é uma técnica que ajuda em qualquer momento de estresse. Por quê? Porque ajuda na oxigenação do cérebro. Quando o nosso cérebro volta a oxigenar, a gente está ajudando com que a parte racional do nosso cérebro, a nossa parte frontal, o nosso córtex pré-frontal, volte a funcionar. E é aí que a gente pode voltar a racionalizar e não estar mais naquele mecanismo de luta e fuga. Temos que pensar que isso tem que ser adequado para cada idade da criança. E esse mecanismo, essa aprendizagem no controle de não entrar no mecanismo de luta e fuga, é uma aprendizagem constante. A gente não tem que ter uma expectativa de que porque a gente ofereceu a roda, a criança automaticamente vai saber como usar ou vai conseguir redirecionar esse sentimento. No início pode ser que ela nem ao menos consiga prestar atenção no que você está falando, porque ela está tão dentro daquele sentimento todo que vai ficar difícil para ela conseguir se concentrar nas opções que você está oferecendo. Temos que pensar que aprendizado é repetição. Então a ideia é justamente a gente ir repetindo as situações, repetindo essa oportunidade de oferecer para a criança alternativas até o ponto que ela seja capaz de efetivamente escolher uma dessas opções. É importante também a gente apresentar essa roda para a criança não no momento da crise, mas conversar com ela antes de que isso aconteça. Como a gente apresenta essa roda? A gente vai lá e fala assim: meu amor, olha só, existe uma roda chamada roda das opções da raiva, onde a gente pode ter opções. Sabe quando você está muito bravo, que você não consegue controlar suas emoções? Essas daqui são algumas coisas que você poderia fazer. Vamos testar algumas delas? Quer tentar fazer alguma dessas coisas agora? Quando a gente já se preparou antecipadamente para aquilo, é mais fácil na hora da raiva a gente puxar aquela memória do que a gente já viu uma vez na vida. Se a gente simplesmente entrou no mecanismo da raiva, né, naquele mecanismo de luta e fuga,
e a gente nunca viu aquela coisa das opções, a gente não sabe que isso é uma alternativa, o nosso cérebro na hora não vai conseguir racionalizar e pensar que isso realmente é uma alternativa. É importante apresentar isso para as crianças antecipadamente, porque assim elas ficam preparadas para usar essa roda. E lembrem-se sempre, quando a gente está com raiva, não adianta você tentar dar um sermão, explicar para a criança o que está acontecendo, tentar conversar. Todas essas coisas, elas têm que vir depois que a crise já passou, porque o cérebro justamente desconectou a parte que ele consegue racionalizar sobre um assunto. O importante é a gente entender que não é porque a gente não está dando o sermão na hora, não é porque nós não estamos tendo a conversa difícil na hora, que essa conversa não vai acontecer. Ela só tem que acontecer no momento adequado. Isso é o que a gente fala para os adultos de esfria a cabeça primeiro. E isso funciona igualzinho para as crianças. A gente primeiro tem que esfriar a cabeça, a gente primeiro tem que voltar ao normal, a gente tem que voltar a respirar para depois a gente conversar sobre o comportamento. Isso não significa aceitar o comportamento. Inclusive, isso tem que estar em palavras. A gente pode falar, filho, eu entendo porque você ficou assim, mas esse comportamento não é aceitável. Quais são os comportamentos aceitáveis? O que a gente pode tentar fazer da próxima vez? E é para isso que está a roda das alternativas para raiva. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui outra vez. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar aqui embaixo. Um beijo enorme e até a próxima!